tô conseguindo comentar. Calma aí. Bom dia. Deixa eu chamar a Carol aqui, que ela já é rápida. Hello! Bom dia! Parabéns, mamacita! Parabéns pra você também. Que delícia de dia, de momento. Menina, que força, né? Lua cheia poderosa, que tá lá fazendo a gente mergulhar profundo. Dia das Mães, Lua Saque, uau! Muito poder acontecendo. É, como você falou, um dia bem auspicioso, né? Assim, não foi conscientemente planejado, mas tudo sincronicamente caiu da forma que tinha que ser. É muito lindo isso. O universo ele encaminhou, mano. Muito gostoso estar com vocês. Olá aí pra turminha que já entrou. É, vamos chegando. Então, eu pensei de você começar trazendo pra gente um pouquinho de respiração, assim, pra gente dar só uma harmonizada enquanto o pessoal vai chegando. O que que você acha? Perfeito, mano. Vamos lá. Então tá bom. Para quem está chegando aí, vamos nos conectar em uma só egrégora, através do nosso alento, fazendo uma respiração consciente, contando o tempo da inspiração, exalando no dobro do tempo. A gente vai fazer 4 ciclos dessa respiração consciente, no seu tempo. À medida que você vai caminhando para o encerramento do seu último ciclo, visualize à sua frente um portal dourado. Você estende as suas mãos e toca esse portal. Respira profundo nesse portal. Vem abrindo seus olhos. Eu fiquei ouvindo os passarinhos, irmã. Eu falei assim, eu não sei se é daqui ou se é de lá. Ai, que delícia! Maravilhoso! Agora a gente pode começar, né? Assim, o pessoal vai entrando, a gente vai interagindo, mas é um assunto muito potente, assim, muito amplo, né? Então, é legal a gente já dar início, assim, porque eu tenho certeza que 1 hora é muito pouco para falar sobre esse tanto de coisa. Então, assim, bem-vindos e bem-vindas. Ei, Larissa. Ei, Marina. Nossa, a Marina aí que entrou aí agora é uma irmã, assim, aprendiz de parteira, que estava contando o relato de parto dela ontem. Pariu, assim, ela e o companheiro em casa, sozinhos. Uma coisa inspiradora, maravilhosa. Que bênção você estar aqui com a gente na sala, nessa corrente. Bom demais. Que forte, que Então, lindo. mana, acordou, filho. Pensei da gente começar falando um pouco desse pré-parto, né? Porque nada é único, assim, tudo é unidade da construção do processo. Então, a nossa gravidez, a forma como a gente leva a gestação, influencia muito na forma como a gente lida com esse rito de passagem. Então, acho que tanto eu quanto você temos coisas a partilhar sobre como a gente lidou, né, com esse pré-parto. Então, se você quiser começar falando um pouquinho pra gente. Mano, é muito importante, assim, a gente ter essa consciência da unidade, né? Da gestação com o parir, com o puerpério e o próprio maternar, né?
Eu sinto que muitas vezes o ancoramento na energia do parto está muito ligado ao ancoramento que a gente teve anteriormente. Porque para muitas pessoas isso pode parecer até surreal, mas existem mulheres que só entendem que estão grávidas na hora de parir. Por mais que tenham feito chazinho de bebê, por mais que tenham comprado roupinhas, montado quarto, a energia muitas vezes fica tão externalizada que quando acontece o ritual de passagem dela lá no parto, ela tipo escancara ali, gente, eu tô parindo, eu tô grávida, e ela só acessa naquele momento. Então eu sinto que o pré-parto, ele é essencial para a gente ir ancorando um pouquinho dessa energia de entendimento. E no meu caso, irmã, o que foi as duas maiores técnicas que me ancoraram no parto foi o yoga, especificamente o yoga para o parto, e também a meditação junto com o reiki, assim. São três, né? Mas a meditação e o reiki estavam muito ligadas dentro do meu processo. Então eu sinto que essa interiorização através da prática de yoga, esse silêncio adquirido através da prática de yoga e essa energização do meu campo e do campo da Ágata na época do pré-parto foram essenciais para quando chegasse o momento do parto eu conseguisse sentir que eu fui dosando um pouquinho, né, desse portal que se abre de uma maneira forte, mas assim, a gente pode fazer com que ele se abra antes também, né? Para que no momento não seja tudo tão louco. Me conta um pouquinho aí como foi o seu pré. Então, eu senti que eu tive dois extremos bem presentes, assim, que foi essa interiorização e ao mesmo tempo uma exteriorização. Por quê? Bem no período da gravidez, assim, a gente mudou, até ir para macacos, né? A gente estava no mato, a gente não tá mais, mas o universo confluiu para que eu fosse para fora da cidade. Então, assim, mesmo que eu ainda tivesse vindo muito para BH, né, semanalmente, assim, acordar de manhã, ver tucano passando, tomar café no meu tempo, me alimentar de forma consciente, assim, uma prática que eu já sempre busquei ter, assim, mais fortemente possível, mas que foi bem mais real nesse momento, porque não tem supermercado perto, então, assim, tinha que pensar bem, o que é que eu vou comer durante esses dias. Então, tudo isso, assim, me ajudou a ficar bem conectada, assim, com essa vida, porque é forte isso, assim, a gente pensar que a alimentação na gravidez sempre traz mais o problema do que a solução, mais as coisas negativas do que as boas. Tipo, nossa, você tá grávida, você não pode comer isso, nossa, você vai comer aquilo, nossa, vai tomar esse chá. E aí eu fiquei pensando assim, o que eu posso fazer, assim, praticamente tudo, assim, poucas das coisas que realmente eram um risco, assim, né, para essa vida. Então eu tentei focar muito nessa alimentação e tudo isso me integrou muito. E junto disso, assim, uma prática que para mim foi assim. Ele tá rindo aqui. Que foi essencial. Tá Foi a feito, mãe? Eu não capoeira. vi. Tá no peito. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Não vou deixar ele aqui no tempo dele, porque quando ele estiver presente não vai dar pra passar despercebido. Mas a capoeira Angola, foi assim, uau, foi muito potente no meu processo, porque é uma prática que eu já fazia e que eu continuei fazendo, mesmo que assim, médicos alopatas falassem que, nossa, você tá grávida, então você só vai poder caminhar e fazer pilates. O resto não. Mas eu pensei, poxa, não, deixa eu sentir o meu corpo, deixa eu entender. Então eu continuei treinando capoeira, entendendo meu corpo. Isso me fez conectar muito com o meu corpo, entender até onde eu ia, porque dentro de mim tinha uma coisa que queria ir, às vezes eu ia mesmo, aí eu sentia às vezes uma fincadinha na barriga, que era como se fosse assim, ô, calma, eu tô aqui, né? Vamos lá. Aí eu, beleza, vamos lá. Então isso foi me preparando, assim, tanto fisicamente, né, na matéria, quanto espiritualmente, porque a capoeira ela é muito cíclica, assim, ela é muito, ela traz muita essa energia da terra, traz muita gente de volta para a terra, traz muita essa circularidade. Para mim, o parto é isso, né? Assim, voltar para a terra, entender o tempo das coisas. Então, acho que de todas as coisas assim que me prepararam foi muita alimentação, a capoeira e eu fiz o Vipassana quando o Nilo ainda estava com 2 meses, que foi um mega processo, que assim foi muito desafiador.
Eu tinha na minha mente uma coisa muito romântica, assim, com o Vipassana. Tipo, nossa, um retiro de 10 dias, 10 dias em silêncio, 10 dias meditando. Não deve ser fácil, mas assim, uau, então vou fazer isso grávida. Que mágico. Mas, nossa, foi muito desafiador, assim, realmente estar lá, entendendo que eu estava naquele início tão frágil, assim, né? Que a gente quer ficar com a perna pra cima, fazendo tudo que a gente quer, entendendo esse novo corpo de grávida. E eu lá tendo que meditar, assim, o dia inteiro, né? Então, assim, foi muito desafiador, mas assim, uau, tudo que eu vivo hoje, eu falo, ainda bem que eu fiz Vipassana, porque eu me lembro que isso me fortaleceu para estar aqui agora. Então, assim, são muitas, são muitos desdobramentos, né, do que a gente fez com o que a gente vai vivendo dali para frente. E muitas conexões, né? É muito especial a gente perceber que essa questão da gente entender o nosso corpo é o essencial, porque não vai ter uma regrinha, né? E isso é muito importante, porque nesse mundo da gestação existem muitas regras, né, que são impostas, isso é bem surreal, assim. Tanto em relação aos médicos, tanto em relação a familiares, a gente vem de uma tradição onde se praticava coisas de uma certa forma, né? E somos, ao mesmo tempo, de uma linhagem, de uma egrégora e de uma era em que a gente quer fazer coisas de uma nova forma. Então, entender essa linguagem do corpo, ela é muito importante, porque cada mulher tem o seu processo, né, irmã? E a gestação, é um processo, assim, de mergulho tão profundo, que eu sinto que a gente precisa ter essas práticas ali de ancoramento, a gente precisa ter essas práticas de construção do nosso processo. E práticas, igual você falou, a capoeira. A capoeira é uma prática de extrema consciência corporal. Então, assim, práticas que te trazem esse lugar de consciência corporal, eu sinto que são práticas que vão realmente beneficiar a mulher em todos os níveis, porque o parto é uma prática de pura consciência corporal, né? Unido com um alinhamento mental e emocional absurdos, mas você entender o seu corpo, você saber o que está acontecendo em cada momento do seu corpo é um diferencial, né? Porque nesse portal a gente leva grandes sustos, né? Então você está preparado ali para o caminhar das coisas, de uma certa forma traz um pouquinho de alívio, né? Um pouquinho de consciência. Sim. E como que foi esse processo do yoga para o parto, né? Porque eu lembro que a gente até conversou na época e você estava rodeada de outras mulheres, outras gestantes que também estavam vivendo esse momento. Então eu imagino que isso também tenha sido muito forte, né? Porque no meu caso foi um momento que assim a saída para o mato, para a natureza, foi muito positiva assim para minha interiorização, mas também me deixou muito distante, eu acredito, assim, dessa egrégora feminina, assim, dessa força das mulheres, dessa presença das mulheres, o que não foi ruim, acho que foi como foi, mas eu imagino que ter gravidinhas ao redor, vivendo junto ao mesmo tempo, seja muito fortalecedor também, né? É, eu sinto que para mim realmente foi um presente do universo para me auxiliar nesse processo, tanto em relação à troca quanto em relação à rede de apoio, mas também em relação a essa egrégora espiritual que se formou na minha vida. Quando eu descobri a gestação, eu falei, bom, eu preciso utilizar o que eu mais amo na minha vida, que é o yoga, mas de uma nova forma. Eu nunca tinha me aprofundado muito no yoga para gestantes, né? Eu sabia que poderia ser igual ao que eu praticava, mas eu queria que fosse diferente. Eu queria estudar algo que fosse específico da egrégora. E o universo é muito louco. Eu no Instagram, gente, ó, o Instagram também é luz, é amor, é consciência, outra ferramenta poderosa, chuchu, para a gente ter esse tipo de conversa. E aí no Instagram apareceu formação em yoga para o parto. Mano, sabe aquele tum, aquele estralo no coração? Eu não quis saber onde, nem quando, nem quanto. Eu só mandei mensagem para a facilitadora e falei, eu vou, pode contar comigo nessa formação, me passa mais informações. E aí, mana, foi uma linda desconstrução, porque a prática de yoga para o parto, ela é uma prática de contato com o nosso lado bem animal, assim, o nosso lado fêmea. Então, a prática de yoga para o parto não quer passar a mão na cabeça da gestante, massagenzinha, óleos, assim, num sentido mais leve, sutil, gostoso e relaxante. Não, é uma prática que vai te fazer acessar seu lado animal, fêmea,
A gente usa muito a palavra vagina, vocalização, portal, conexão vagina-garganta. Então, assim, para algumas gestantes que chegaram lá buscando, às vezes, uma prática de yoga para gestantes se depararam, né, com aquele processo, foi tão engrandecedor a gente conseguir se reconectar dessa forma um pouco mais ancestral. Então, para mim, o yoga para o parto foi uma reconexão com a minha ancestralidade, foi uma cura profunda do meu feminino, que já estava sendo construído, e a gestação acho que veio muito trazer esse presente do universo de que sim, estava sendo curado o meu útero, né? Que o meu útero estava pronto, estava fértil, estava saudável. E aí veio o yoga para o parto para fazer assim, não, agora a gente vai um pouquinho mais a fundo para você poder entender um pouquinho do seu portal, do seu poder, da sua vagina e dos seus instintos. E aí eu te queria demais. Eu tentei te puxar, mas realmente, né, foi no seu processo de mudança. E eu não sabia que você não estava aqui mais, mana. Achei que Não você tô. tá em BH? Tô em BH. A coisa gira muito rápido, né, minha filha? A gente percebe que a gente só é levado e tem que aceitar. E aí, de novo, coisas de parto, né? Você aceitar que tem algo maior te conduzindo e a gente tem que, às vezes, dar uma baixada, assim, né, na mente, no falatório, para entender o momento, assim. Foi super engraçado não estar, inclusive, porque eu fiquei, assim, até idealizando um pouco, assim, nossa, natureza, um nenenzinho aqui pequeno, eu mostrando para ele as plantas e tal. E aí, quando eu saí assim, eu tava tão tranquila que a gente acabou achando uma casa em BH, assim, que tem 3, 4, eu até perdi a conta, árvores, assim, dentro da casa, um espaço, assim, que foi uma bênção também. Então, assim, tudo foi encaminhado. Foi Delícia. ótimo. Ai, gente, essa quarentena só tem esse lado ruim, né? Porque eu tô doida pra ver apertar esses bebês maravilhosos, essa egrégora. São muitas mulheres parindo, né? Esse ano, que coisa louca. Ou será que é porque a gente se conectou agora? Não sei, mas tá forte. Eu acho que é os dois, assim. Eu acho que sim, tá acontecendo muito porque os seres estão chegando, estão precisando chegar, né? É um novo tempo. E também porque a gente se abriu para isso, né? E a gente atraiu isso, e aí vai criando essa rede, assim. E, inclusive, acho que, assim, essa live surgiu muito por isso, né? Porque quando eu fui me identificando, assim, com essa questão da maternidade, do parto e tudo, quando a gente faz isso, a gente vai vendo o quanto a gente cresce num meio que faz a gente ter medo de parir. Né? A primeira coisa que você escuta, se você falar assim, alguma coisa do tipo assim, ah, acho que eu vou ter um parto normal, é algum olhar, tipo assim, nossa. Ou então assim, nunca é assim, não, legal, nunca é positivo, é sempre assim, eita, corajosa você. Ou então assim, ah, no caso da minha família, eu venho assim, na minha linhagem materna, uma família assim de várias mulheres, mulheres fortes, falantes, potentes, e que assim, eu não sei nem dizer quais tiveram parto normal, mas eu sei que foram poucas, assim, de 7 ou 8 irmãs que a minha mãe tem, assim, a maioria teve uma cesárea porque disseram que elas não tinham passagem. E aí a gente pensa, né, o que que é essa história de não ter passagem? Então a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu descobri que estava grávida, comecei a me conectar com o parto, foi assim, nossa, minha mãe não teve passagem, será que eu vou ter passagem? Aí depois eu fui buscando informação e vi que essa coisa da passagem, né, ela é um mito, assim, dessa forma como eles trazem. Então, por isso eu acho tão importante a gente estar aqui agora juntas falando sobre isso, porque muitas pessoas às vezes pensam que levantar essa bandeira assim desse parto natural, desse parto com essa consciência espiritual, diminuir um outro tipo de parto, né? Diminuir uma cirurgia e não, assim, não mesmo. Na verdade, elevar tudo isso, né? Entender que cada nascimento pede uma coisa. Cada mãe e cada filho, cada conjunto, mãe e cria, vai pedir um processo e que a gente precisa sacralizar tudo isso. Mas para a gente sacralizar, a gente precisa acreditar que é possível parir naturalmente antes de tudo. Né? E, Então, assim, eu acho que é importante.
Você sentia que você tinha alguma crença limitante que veio ancorada nessa ancestralidade, assim? No seu processo, você sentia que você ancorou alguns medos que eram dessa ancestralidade, desse legado? Totalmente. É legal você trazer isso, porque há um tempo atrás eu estava estudando assim uma médica potente, maravilhosa, que chama doutora Eleanor, não me lembro exatamente o nome dela, mas ela estuda a ciência do início da vida. E ela fala como que a nossa linhagem ancestral é totalmente afetada pela forma como a gente nasce. Então, assim, eu percebo que só essa coisa que eu citei da passagem, olha como que é simbólico isso, né? Minha mãe, segundo o que ela acreditou, né, pelo que o médico falou, ela não teve passagem para eu nascer. E olha como é forte essa frase, assim, eu não tive passagem para chegar na Terra. Como que eu entendo isso no meu inconsciente? Será que na minha forma de ser e expressar no mundo, isso não me trouxe insegurança para chegar e acreditar que eu ia ter passagem para estar ali? Então eu comecei a entender todas essas coisas, assim, uau, como que uma palavra não reverbera naquele que nasceu a partir disso. Então todos esses medos, todas essas inseguranças com o corpo, essas coisas assim muito populares, assim, né? Mulheres muito magras ou baixinhas, de olhar e falar assim, nossa, você não vai dar conta de parir. E assim, a gente vê cada história, né? Das mulheres de 1,50 m parando bebê de 4 quilos. Então, assim, não tem nada disso. Então, é muito bom desconstruir essas coisas e falar abertamente sobre isso, porque eu acho que isso salva vidas, assim, literalmente. Salva o registro de emocional dos seres que estão chegando. Ô, Mani, isso é tão forte. Esse seu salva-vidas me trouxe uma reflexão bem potente, assim. Muitas vezes a gente vê quando se levanta a bandeira, né, da cesárea, enfim, inclusive de uma cesárea eletiva, que graças a Deus está caindo por terra essa questão de uma cesárea eletiva, as pessoas falando, não, mas a cesárea salva vidas, né? Muitas vezes, quando não é nem necessário, né? Mas esse lugar de salva-vidas também, a gente entende assim, salva talvez ali o nascer, né? As pessoas nunca pensam no posterior, né? Quando a gente fala realmente de parir um novo ser, a gente não está falando pariu, pronto, passou, acabou, né? Ali é o início da construção do ser. E quando a gente fala na construção do ser, a gente começa a falar isso antes de qualquer gestação, a gente fala isso antes de concepção. A gente fala isso num campo que está vibrando, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de um bebê que está vibrando ali no campo do papai e da mamãe, antes mesmo da concepção. Então, assim, olha como a gente fala dessa vida, né? Dessa construção espiritual bem antes do parto, né? Dessa construção que vem lá da concepção, que vem da ancestralidade, vem da nossa escolha de fazer o processo de gestar. E aí vem todas essas crenças limitantes que nos assolam, que nos fazem ter medo. E aí a gente infelizmente ainda não encontra um solo fértil que nos apoia. É um solo que ainda está sendo nutrido em relação a esse parto empoderado, natural, normal, ou que seja uma cesárea, mas um parto empoderado, consciente. E aí a gente fala de salvar vidas, até que ponto é esse salvar vida, né? Porque até que ponto também essa falta de conexão que existiu da mãe na concepção, na gestação, no parto, não tornou aquela relação tão leve, talvez assim, sem força, sem laço, e transformando realmente a relação mãe e filho, pai e filho, tão frágil, né? Que é a forma que a gente vê que acontece hoje em dia. Então, assim, como é importante a gente falar em um salvar vidas, trazendo essa conexão, assim, muito ampla, que não se dá apenas no parto, né? E trazendo essas mulheres para uma consciência muito profunda de que o parto, ele começa antes mesmo da concepção. Ele começa lá atrás. Isso é muito louco, né? Porque a gente não sabe disso. Para entender realmente o processo. Muito forte, maravilhoso isso.
São muitos tópicos, assim, né? A gente está aqui falando de parto e espiritualidade, mas até agora a gente não falou exatamente sobre o que pode ou não acontecer no parto. A gente ainda está falando da gestação, dessa ancestralidade, porque está tudo conectado. E eu acho que esse é o segredo, né? Como você falou, conectar com essa história antes do feto tá ali. Como que isso é potente, né? Então, assim, eu acho que para ir caminhando um pouquinho, a gente podia fazer os nossos relatos, assim, de parto e desdobrar nisso, né? Sentir, assim, o que que isso vai virando. Eu tenho muita vontade de ouvir sobre o seu parto. É, assim, por alto, sei que foi uma coisa bem, um momento bem potente, bem forte, inesperado, né? Como você contou, assim, que a gatinha virou de pé no último momento. Então, assim, só isso já sai totalmente fora da curva. Então, se você quiser começar com esse relato, e aí a gente vai sentindo aqui também, o pessoal que quiser ir fazendo umas perguntas, né? A gente vai conectando, assim, aos pouquinhos. Tá ótimo, mana. Eu vou super abrir para vocês, amores, tá? Façam perguntas, quem quiser sentir, até porque eu recebi já vários pedidos de gravar lives e vídeos sobre o relato e até eu fico postergando, né? Sentir o momento certo, então vai ser muito especial fazer aqui com vocês. O meu parto foi um portalzazaço, assim, de cura kármica, dármica, sinto de várias vidas. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível, mas eu sinto que isso tudo começou há 3, 4 anos atrás, onde eu já tinha consciência desse espírito que estava reverberando. Esse espírito me contou que era uma menina e esse espírito se pediu para chamar a Agatha. Então, assim, antes da Agatha nascer, não sei se a Aninha tá aí, se ela tiver, ela A vai Aninha tá poder aí. lembrar. Em uma consulta lá atrás, primeiro com uma astróloga, a Agatha chegou. Eu estava morta de medo de conversar com ela. Ela conversou comigo através de um intermédio espiritual. E depois a Aninha me atendeu e falou, eu perguntei, amiga, eu tô grávida, desesperada, mano, desesperada, amiga, eu tô grávida, pelo amor de Deus, olha aqui no meu útero, eu tô grávida. Ela pegou no meu útero, assim, chegou, falou assim, não, mana, não, mas a mensagem é que tá chegando em outubro do ano que vem. E aí a Agatha chegou em setembro do outro ano, essa é uma previsão quase que assim, certeira. E o meu parto, ele foi um parto pélvico. E essa escolha, isso é importante falar um pouquinho assim, essa escolha, ela foi uma escolha do meu coração e foi uma escolha muito questionada, irmã. Porque a gente sabe que já é difícil a gente ter um apoio, né? Seja da família, seja de parentes, de amigos, quando a gente quer fazer um parto natural. Se você ainda vai um pouquinho mais a fundo, se você quer fazer um parto domiciliar, é um pouco ainda mais questionável. E aí, quando eu tive a notícia, eu já sentia ela pélvica o tempo inteiro. A Agatha nunca esteve virada, não enquanto eu pudesse perceber. Ela nunca esteve encaixada. E eu sabia, eu sentia a cabecinha dela aqui. Só que, digamos que eu acho que eu estava postergando esse ultrassom de confirmação. E aí, lá para a 36ª semana, eu não tinha como mais enrolar esse outro ultrassom, e aí eu tive a notícia. Foi tão surreal, mana, que a moça que fez o meu ultrassom, a médica que fez o meu ultrassom, chegou e falou assim, ela tá pélvica. Ah, você sabe que você vai ter que ter uma cesárea, né? E aí ela já solta, assim, uma crença muito forte, né? E eu nem ia discutir, cheguei e falei assim, não, difícil, né? Não é. Acho que sim, vou ter que ter uma cesárea. Meu marido já abriu um olho desse tamanho. E aí eu fui tendo essa luta, assim, né? De ancorar o que eu gostaria, o que eu queria, ao mesmo tempo sem nenhum tipo de apoio, mano. Eu não tive apoio, exceto do meu marido. Pra te ser bem sincera, assim, as pessoas não me apoiaram, mas eu sentia que de alguma forma eu tinha uma missão a cumprir. Só que é tão surreal você ter que lidar com o medo de um nível assim, será que vai acontecer alguma coisa com o meu bebê? Você teve isso? Não sei se você acessou esse medo por essa Sim. escolha. No parto você acessou isso? Não.
Meu Foi parto foi muito rápido. Esse muito outro momento. Não deu tempo. muito louco, assim, eu tive que ancorar então essa presença, né? Até então nem doula eu tinha, tinha feito uma opção de parar em casa, estava tentando convencer meu maridão nesse mesmo processo, então quando eu tive a notícia eu falei, não, eu preciso ir então para o hospital e eu quero que seja em Sofia. Eu já tinha essa ideia ancorada. Amores que estão assistindo, Hospital Sofia Feldman, nutram esse hospital, falem esse nome, divulguem esse nome, porque é SUS, S-U-S, SUS, Sistema Único de Saúde. Maravilhoso, perfeito, profissionais assim, sensacionais. E eu fiz essa escolha de ir para o SUS porque eu quis ir para o SUS. Foi uma escolha de acreditar no sistema, acreditar nos profissionais que estavam nesse sistema e saber que ali eu teria o melhor parto que alguém poderia ter e que ali estavam os profissionais do parto pélvico. Não contratei médico, obviamente, né? No SUS você nem pode, nem se você quiser, você pode fazer esse movimento de contratar. E falei assim, ó, o universo vai me guiar. Se for para ser cesárea, eu vou chegar lá e simplesmente não vai ter um médico preparado para fazer o meu parto. Vou para cesárea. Se não for para ser cesárea, eu vou chegar lá, o universo vai abençoar, vai ter um médico que vai querer fazer o meu parto. E assim foi. Então, agora eu vou resumir bastante, assim, foram 13 horas. Não, pode ficar à vontade. Não resume essas coisas muito profundas e maravilhosas, não, porque assim, a gente dá um jeito, vai lá. Meninas, nossa, meu relato de parto, quando eu vou contar, dá uma história, assim, mas enfim. Eu posso resumir de uma forma que a gente esteja ancorada. Foram 13 horas, amiga, de trabalho de parto. E quem me acompanhou foi a Nath Pantuzzi. Não sei se você conhece. Foi a Nath minha dona também. foi a sua deusa. O universo me uniu a ela, foi a pessoa ideal para participar desse processo comigo. E foram 13 horas de trabalho de parto praticamente, basicamente indolor, fazendo vocalizações, me conectando com o meu útero. Eu cheguei no hospital com 6 para 7 centímetros de dilatação e fiquei mais 8 horas no hospital, dilatando de 6 para 7 até 10, sem um processo de dor, assim. E eu falava, gente, que loucura isso. Eu manifestei o meu parto, porque eu falava assim, olha, eu quero um parto indolor, universo. A gente pode pedir, né, amiga? Então eu falei, eu quero um parto indolor. Se for pra doer, que doa tudo de uma vez. E o meu marido me lembra sempre, mana. Ele falou assim, amor, foi você que manifestou o parto da forma como foi. Porque essas 13 horas foram 13 horas que eu tive para me conectar realmente com o divino. Eu acho que foi o universo falando assim, você precisa da sua força total, 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 pro final do seu parto. Então descansa, relaxa. Eu tive a oportunidade de ir para a banheira meditar, eu tive a oportunidade de vocalizar vários mantras para a deusa Kali, eu tive a oportunidade de fazer oração, de bater papos super leves e corriqueiros com a Nath, com a parteira holística linda, uma enfermeira que me atendeu, obstetra. Foi tudo muito especial, assim, nessas 13. Mas acho que deu uma travada. Acho que voltou, né? Voltou. Voltou. Acho que o mais especial, assim, nessas 13 horas foi eu entender que eu precisava desse momento e dessa conexão, dessa presença para eu poder ancorar o final do meu parto. Então, sabendo que ela estava pélvica, eu recebi a primeira visita da médica, conheci a médica que ia ancorar o meu parto. E olha que surreal, ela entrou no quarto falando assim, aqui que é o quarto mais zen da maternidade, chegou brincando, né? A gente estava lá nos mantras, nas good vibes, e ela falou assim, olha, eu vou fazer o seu parto natural porque ela tá com a bundinha. Se ela tivesse com o pezinho, eu não ia fazer o seu parto. Ela falou, basicamente foi só isso que ela falou quando ela entrou no quarto. Aí eu sorri e falei, não, que bom que ela tá viradinha, bundinha, tudo bem. Ela saiu e a gatinha com a bundinha lá prontinha pra... Mana, a bundinha, ela abre. Eu estudei muito sobre o parto pélvico, né? Falei assim, ela já vai sair rasgando, porque aí vai ser
tranquilo de fazer a passagem, né? Tá tudo bem. E aí, no final do segundo tempo, mano, assim, 10 minutos antes dela chegar na Terra, depois da gente fazer vários movimentos para ver se acelerava um pouquinho o processo, porque nem a doula nem a enfermeira estavam acreditando que ela estava chegando, porque elas falavam assim comigo: olha, se ela tivesse quase lá, eu acho que você não ia estar tão plena. Falavam até num tom de brincadeira, né? Acho que você não ia estar tão plena. Acho que, né? Eu acho que até elas não tinham a convicção de que o processo poderia ser indolor, né? Poderia ser sem partolândia, digamos assim, sem aquele processo mais profundo. E aí, até eu também não estava muito acreditando nesse processo. Eu sei que em um momento a gente fez um spinning babies e eu sentei no banquinho. Eu falei, bora pro banquinho. Quando eu sentei no banquinho, eu falei, Nath, encaixou, eu acho que ela foi pro meu canal vaginal. Porque toda hora a gente falava, eu acho que ela tá indo pro meu canal vaginal. Eu acho que agora ela foi, eu tenho certeza. E aí vem a questão da consciência corporal. Mano, eu tinha certeza que ela tava na minha vagina, que ela tava quase lá. E não tava doendo, era o processo do momento, né? E eu falei, bom, ela tá aqui. Aí ela, será, mano? Tem certeza? Tentando visualizar ali o processo, né? Na hora que eu falei, gente, ela tá no meu canal. Oi, amor! Bem-vindo! Você quer ouvir a história de pertinho? Ele quer ouvir, não perde nada, né, velho? Tem seus Com olhos, esses mano. olhos. Do Irã também, você tem que ver o tamanho dessas pupilas. Bem-vindo, meu amor. Bem-vindo ao nosso papo ancestral. Tá, Então, pode continuar. nesse processo, quando eu falei acho que é muito forte pra mim o processo de agora. Nesse processo, mana, eu falei, gente, saiu alguma coisa. Peguei assim na minha vagina, eu tava no banquinho, amiga. Peguei assim na minha vagina. Na hora que eu olhei pra cima, eu falei, amor, o que é isso? O que é isso? Tinha acreditado, eu senti que era o pé. Eu falei, não é possível. Falei, amor, o que é isso? Olha, porque minha barriga me impedia de ver, né? E aí ele olhou assim pra mim e falou assim, amor, é o pé. Aí eu olhei pra ele. Sabe quando você passa aqueles 30 segundos assim de... É o pé. Aí eu olhei pra Nath, olhei pra enfermeira, eu falei, gente, chama a médica agora. Saíram as duas, eu com o pé pendurado na minha vagina, tipo assim, solto. Mana, foi ali que eu realmente entendi o significado da palavra fé. E da palavra confiança e da palavra presença. Não tinha mais para onde eu correr, o que eu fazer. Eu olhei para trás, vi que eu tinha ganhado o presente de um parto indolor, porque aquele final para mim ia ser totalmente desafiador. E eu comecei a ancorar os meus rezos enquanto a médica chegava na sala. Porque ela já tinha mencionado que se a Agatha não nascesse sozinha em pouco tempo, ela teria que intervir. E eu tinha um pouco de bloqueio com a palavra intervenção, né? Eu tinha manifestado um parto em que eu fizesse eu e ela tudo sozinhas, assim. E aí, quando a médica chegou na sala, eu olhei para o fundo do olho dela, a doutora Chimene, gratidão eterna por essa preciosa na minha vida. E eu olhei para ela e falei, doutora, deixa eu fazer sozinho, deixa eu tentar fazer sozinha. Porque ela já queria começar a intervir, puxar a Agatha, né? E aí eu fiquei de 4 na maca, tudo que eu comecei, assim, consegui estudar, até então eu não estava sentindo dor, eu falei assim, bom, para ela acreditar que o negócio tá fluindo, eu vou começar a gritar, vou fazer cara de dor, né, contração forte vindo, e ela vai sair. Mana, a contração vinha como um pim. Era assim, pim. Eu senti uma coliquinha de nada. Eu falei, gente, essa neném não vai nascer assim, nesse, né? E eu, vocalizando, tentando ver se eu ganhava um pouquinho de tempo, assim. E aí foram 2 contrações assim, mas dentro de mim eu não sentia a força dela chegando e saindo.
E aí, na segunda contração, ela chegou e falou assim, Carol, não vou te esperar mais. Já vira aí e bora lá. E vira aí, mano, na posição que a gente estuda, que é a pior posição para se parir, né? Que é a posição deitada na maca com as pernas abertas. Posição de novela. De novela. Eu tava na posição de novela, mano. Eu que visualizava carinho de cócoras igual a Índia. Ou de quatro, assim, estava em posição de novela. Bom, dali, mano, aí foi meu outro acesso, assim, fé, confiança e nesse momento foi o acesso da entrega, assim. Você tá aqui, você fez tudo que estava ao seu alcance para ancorar o melhor parto possível para sua filha. Agora você tem que confiar na mão dos profissionais que entendem muito mais que você. Se entrega. E aí eu entrei na partolândia mais cabulosa da minha vida, assim. Aí, no final de 45 do segundo tempo, eu entendi o que era a palavra partolândia. Entrei num transe profundo, consigo me recordar de pouquíssima coisa, com total presença. Mas foram 10 minutos, amiga, de expulsivo. Nath Fantuso segurando uma mão, Tom segurando a outra mão, meu maridão, com você, assim, eternamente grata a ele por esse processo. E embaixo de mim tinha a médica e umas 8 pessoas que queriam presenciar aquilo, que era tipo bafafá do hospital. Um parto podálico, nem pélvico, era podálico. Então, quando eu olhei, abri o olho, tinha umas 8 pessoas, assim, olhando pra minha vagina, pra minha perna assim aberta, e eu falei, pronto, é isso que eu tenho pra hoje. E aí, mano, o que eu tenho a te dizer é que, assim, a dor que eu senti ali naquele momento, porque era mão dentro de mim, junto com o Piper, junto com a Ágata, era tudo dentro de mim sem anestesia, né? Então, eu não consigo descrever, sabe? Mas a única coisa que eu consigo te falar é que toda a espiritualidade veio pro meu lado naquele momento. E tinha Exu pra tudo quanto é lado, e tinha Pombagira, e tinha Ame Bhagavan, e tinha Reiki explodindo pra todos os lados. Mana, o portal se abriu na minha frente. O portal da dor foi necessário pra mim, um portal de dor muito profunda. Rápida, mas muito profunda. Muito, muito profunda. Teve que se abrir para mim naquele momento para eu entender o que era fé de verdade. E aí eu me entreguei. E eu urrei, e eu gritei. E aí já não era mais novela, amiga. Não era novela. Se você visse essa leoa na cama, gritando, que eu falava assim, agora eu entendi o que eu estava ouvindo dentro desse hospital. E a gatinha nasceu, assim, nesse parto portal, com muito reiki sendo doado, com muita diksha sendo doada, com a energia também dessa egrégora da Umbanda toda envolvida. E ela veio ao mundo depois desse parto, que foi, no mínimo, desafiador. E ela chegou com muita consciência e hoje é minha cristalzinha presente da minha vida. Então, assim, resumindo do resumo, que não deu para ser muito rápido, esse foi o meu portal, amiga. Eu tô doida para ouvir o seu. Nossa, obrigada por partilhar, que maravilha, muito bom assim, porque só a gente que pare ali sabe como é íntimo isso, né? Assim, e não é porque é íntimo que deve ser mantido às 7 chaves. Eu acho que talvez por ser íntimo e ser tão engrandecedor que precisa ir para o mundo, assim. Então, que bom que você topou estar aqui hoje, que bom que você partilhou, assim, tô encantada. Mas aí depois eu comento, né? Porque eu vou ficar aqui horas comentando sobre tudo que eu achei e aí eu vou falar Nós vamos também, ó. fazer mais. Vamos fazer outra. Precisão, parte 2. Então, é, o Nilo, né? Esse pacotinho maravilhoso com esses olhos, eu sabia que pela data mais ou menos da lua, né? Porque a gente fez um pouco desse estudo da previsão pelas luas e não para não ficar olhando a previsão médica. Eu sabia que a lua provável que ele chegaria seria ou no dia 26 de dezembro ou no dia 31.
Então eu já sabia que ele ia vir em feriados bombásticos. Eu sabia que ou ia ser no Natal, ou que eu ia estar lá no Ano Novo, fogos de artifício, e eu lá parindo. Eu tinha certeza que ia ser em algum desses momentos. E aí acabou que, assim, o meu pré-parto foi muito agitado, assim, porque eu e o Irã, a gente casou, a gente fez uma cerimônia, tudo isso 4 dias antes de eu parir. Então, assim, além disso, né, eu estava habilitando, né, na faculdade, na Guinhar, em cerâmica. Eu estava vivendo, assim, um turbilhão de coisas, sabendo que eu já estava lá nas 37, 38 semanas, chegando. Mas eu falei, bora, vou dar conta, vamos lá, vou fazer. Porque eu tô te falando isso porque eu ouvia muitas pessoas me falando assim, nossa, chegou nas 37, põe a perna pra cima e fica sossegada, vai descansando, vai coletando energia pro momento. E aí um lado meu ficava assim, nossa, eu tenho que ficar parada, né? Eu tenho que descansar, mas o outro lado via que tava fluindo. Então assim, vamos confiar. E aí foi isso que eu fiz, assim, fui vivendo. E aí teve o Natal, né? Assim, a véspera do Natal, dia 24, a minha família materna decidiu fazer esse Natal na casa da minha mãe. E como eu falei antes, assim, é uma família cheia de mulheres, assim, tem muitas tias que tiveram muitas filhas, que tiveram filhos, então assim, é uma família muito grande, toda festa assim, de família é muito cheia e muito agitada, porque são pessoas que falam muito, que são muito expansivas. E aí, assim, nesse dia 24, eu não tava muito sociável. Eu lembro que, assim, eu ficava pulando de grupinho em grupinho, e aí todo lugar que eu ia, eu falava assim, nossa, não tá fluindo, assim. Eu tava me sentindo bem fisicamente. Minha gravidez, assim, foi uma bênção, porque eu não tive nada assim, a reclamar, assim, de desafio físico, foi bem tranquilo. Mas nesse dia eu estava realmente bem introspectiva, assim, e eu me conectei muito com Maria. Foi muito legal, porque assim, eu venho de uma família católica, mas super aberta, assim, minha mãe sempre foi em centro espírita a vida toda, umbanda, então eu sempre fui levada para esse universo, assim, eclético, mas tinha essa base católica muito forte. E nós, assim, do Brasil, que temos essa base católica muito forte, a tendência é muito grande da gente se distanciar dessas figuras, assim, da figura de Cristo, da figura de Maria, porque a gente às vezes vê questões assim tão delicadas na religião que a gente às vezes vincula essas figuras à religião. Então, na fase da adolescência, em alguns momentos a gente acaba se revoltando com essas figuras. Então, assim, eu me conectei, eu tive esse momento, mas depois que eu voltei a pôr minha espiritualidade em prática, eu curei um pouco isso, mas aí eu percebi que não estava tão curado. Tava uma coisa assim, entendi, né? A mestria de Jesus, o Maria e tal, mas curei, assim, uma resistência que eu tinha, mas ainda estava uma coisa muito apática. E aí, nesse dia 24, que era a véspera do Natal, eu senti muito forte assim, gente, que forte isso, né? Tô sentindo que o neném tá chegando e um momento muito perto em que Cristo chegou. Mas eu pensei assim, uau, porque se Cristo chegou aqui na Terra, foi porque Maria pariu. Então, assim, ele teve que passar pelo canal de uma mulher aqui na Terra. Não importa que ela tenha vindo de Sírios, não importa que Cristo veio sabendo que ia ressuscitar, não importa. Ele teve que passar por esse canal muito humano, muito palpável, muito selvagem. E eu fiquei pensando assim, nossa, então o Natal não é só a celebração do nascimento de Cristo, é a celebração do parto de Maria, é a celebração do renascimento de Maria. Porque essa mulher que desde jovem recebeu essa notícia da concepção e teve todo o seu processo, ela ainda teve esse momento de passar por esse rito de passagem, né? Então, assim, se para nós, mulheres, meras mortais, o rito de passagem já é tão forte, fiquei pensando como seria o rito de passagem de Maria. Então, assim, foi tudo muito forte me conectar com isso nessa véspera de Natal. E aí foi isso, assim, eu aceitei esse pensamento, escrevi um pouco, porque eu estava bem assim, escrevendo cada coisa que acontecia comigo durante a gestação. E dormi,
E pronto, né? Ceia de Natal, aquela farra toda, mas eu dormi super cedo, despedi da família e beleza. Aí no dia 25 foi um dia oposto ao 24, porque eu acordei muito disposta, assim. A minha família voltou, né? Alguns dormiram lá, outros foram embora e voltaram pro almoço do dia do Natal, né? Então, dia 25, e aquela coisa, tanto de comida. Então, assim, eu tava muito ativa. Eu ainda tava, assim, com aquela coisa pesada da barriga, né? Que às vezes a gente não consegue ficar muito tempo em pé. Mas eu sentava e logo em seguida eu já queria levantar e mexer. Então, eu ficava zanzando de um lado pro outro. Conversava com um ali, conversava com outro aqui. Tava sentindo expansão, assim. Aí eu tentei entender o que estava acontecendo, assim, poxa, ontem eu estava daquele jeito, hoje eu tô desse, vamos acolher, assim, eu tenho que aprender alguma coisa com essa, né, com essa mola, que estava assim, agora tá assim. E aí nisso, eu me lembro que foi muito pontual, assim, eu tinha almoçado, eu esperei um pouco, assim, porque aquele processo da gente estar com o barrigão e o estômago super apertado, não dá para comer muito, e essas datas são sempre umas datas em que a gente dá uma extrapolada, né? Então eu falei assim, não, vou esperar para comer mais, assim, aí chegou o momento da sobremesa, que é um momento super, assim, o auge da família, fui comer sobremesa, e aí, dito e feito, eu comi a sobremesa, tava me deliciando, assim, super barriguda, e aí eu senti, assim, meio que uma dor de barriga. E assim, normal, né? Depois de comer tanto doce. Gravidíssima. Fui no banheiro, vi que tava com uma coisa meio uma diarreazinha assim, mas que super passou. E aí, beleza. Fui fora, assim, da casa. Eu lembro que eu fui ver, assim, que música que tava tocando. Comecei a me conectar um pouco com essa coisa da música. E aí eu comecei a sentir uma cólica. Aí nisso que eu senti a cólica, na hora me veio uma coisa assim, ó. Entra. Sai desse excesso e vai ali ver o que tá rolando. E aí eu fui no banheiro e quando eu vi meu tampão tinha saído. Assim, não era muito, mas pelo assim que eu tava meramente estudando, eu vi que já era uma quantidade significativa, assim, que poderia ser já um indício de que o parto estava começando. E aí eu tenho uma prima, assim, queridíssima, super jovem, assim, a Maria, que chama Maria, inclusive, que também estava grávida, só que com bem menos tempo. E que assim que isso aconteceu, eu contei pra ela e ela veio comigo. A gente foi para um quarto que não dorme ninguém lá, um quarto que tinha um banheiro. E aí eu falei com ela assim, Maria, eu acho que eu tô tendo contração. E começou agora. Assim, eu olhei no relógio, acho que era 5h30 ou 5h40. Falei que meu tampão tinha saído. E falei assim, eu acho que eu vou entrar no chuveiro para aliviar, porque já tá muito forte, assim. Eu não tava sentindo nada, e do nada eu tô sentindo uma cólica bem forte. Então, tô achando que eu vou entrar numa água quentinha. É bom que eu já tomo banho mesmo, né? Já são 5 horas, já tá bom. E aí, dito e feito, eu entrei no chuveiro, recebi, assim, aquela bênção daquela água quente na barriga. E aí ela já tava indo sair, e aí eu comecei a falar assim, ai... Aí ela voltou e falou assim, você tá tendo contração de novo? Eu falei, eu acho que sim. A gente pensou assim, então vamos começar a calcular. Então, naquele momento eu já entendi que eu estava entrando em trabalho de parto, porque eu sabia que não precisaria de estourar a bolsa para entrar em trabalho de parto, necessariamente, e sabia que o tampão sair já é um indício, se ele vier junto da contração. E aí, eu falei para ela assim, bom, Maria, vamos, mas vamos deixar baixo, vamos devagar, porque eu sei que até eu estar com a contração ritmada e realmente chegar no momento de ir para o hospital, que eu também fui para Sofia, graças a Deus, eu sei que vai demorar um tempo, então assim, vamos de boa. E aí ela sentou assim do meu lado enquanto eu estava no chuveiro, e eu fui falando para ela todo momento que eu sentia a contração. E nisso entrava uma tia e falava assim: "Ah, você tá tendo contração? Vai nascer? É agora?" Aí depois eu falava assim: não, tá de boa. Aí nisso chegava uma criança e entrava no banheiro, e aí ela falava assim: não, deixa que a Bela tá aqui. Aí depois chegava uma outra tia e rolou um caos assim. E nisso minha contração aumentando. E aí eu ouvi um primo meu falando lá de fora assim, não, gente, a bolsa dela nem estourou. Como assim? Ela não tá em trabalho de parto, não, a bolsa estourou. E aí eu ouvi aquele tanto de pitaco, aquele tanto de conversa. E eu falei assim, gente, eu preciso sair daqui, porque tá acontecendo e não tá rolando com esse tanto de gente.
Mas na mesma hora eu tive assim, né, aquela intuição, assim, aquele papo que a gente recebe que já me falava assim, ó, veja o tanto de coisa que você fez antes do seu parto, né? O tanto de coisa que você estava movimentando, casando, habilitando. Então, isso foi para te preparar, porque no momento você ia ter que lidar com muitas informações. Aí eu falei, ah, tá bom. Então eu respirei, mas nisso que eu captei essa informação, a gente já entendeu que já estava tendo contração de 3 em 3 minutos. Então, assim, eu acho que em meia hora eu comecei a ter contração de 3 em 3 minutos, que já estavam bem fortes. E aí nisso, né, foram ligar pro meu companheiro, que tinha acabado de sair, né, porque o universo adora pregar esses testes, então ele tinha acabado de sair. E aí foram ligar para ele e tal. E aí beleza, ele chegou, a gente foi, né, minha mãe foi também. E a minha tia, uma das minhas tias, é vizinha do Sofia. Ah, minha avó também. Ele tava na avó dele, ele tava na minha avó, O isso. companheiro lembrando atrás. Porque assim, a gente esquece várias coisas. E aí, é, a minha tia que mora do lado de Sofia resolveu ir também com a filha dela. Então, assim, foi um comboio. O nosso carro, eu, ele, minha mãe, e atrás um outro carro, sei lá por quê. Então, na minha cabeça era assim, o que que tá acontecendo, né? Tá todo mundo me acompanhando. E aí foi isso, assim, eu cheguei lá no Sofia e eu já tava, assim, urrando de dor. E realmente eu percebi que estava acontecendo muito rápido, porque eu estava indo para a sala para o momento de análise de quanto eu tinha de dilatação. Então eu tive que sentar na maca, eu tive que receber o toque durante a contração, que, né, para quem sabe, é um processo desafiador, mas foi esse toque que já estourou minha bolsa. Então, nisso, a enfermeira viu que eu já estava com 5 centímetros de dilatação. Então, eu cheguei lá no Sofia, o tempo de entrar com os documentos e ela fazer esse toque, eu já estava com 5 centímetros. Então, assim, eu vi que eu já estava na metade do caminho e tudo que eu queria era para casa de parto, porque eu fui firme que eu ia para casa de parto, porque eu falei, eu não estou na gravidez de risco, então eu quero ir para casa de parto. Só que aí ela viu no meu histórico que eu tinha colocado lá que eu já tive asma e que na gravidez eu tinha tido umas crises de asma, assim, que foi um processo super emocional, até espiritual, mas que aconteceu. E aí ela falou que não dava para eu ir para casa de parto, porque como eu tinha tido asma, não ia ter como. E aí eu pensei assim, nossa, não é possível que nesse momento esse sonho vai por água abaixo. Mas aí eu não conseguia pensar em nada e falei assim, não, então tá tudo bem. Não precisa ser na casa de parto, eu só quero sair do corredor do Sofia. Deixa eu ficar de quatro no chão, deixa eu viver esse momento. E aí apareceu um anjo que chegou pra mim assim do nada e falou assim: Isabela, é você? É você que tá querendo ir pra casa de parto? Vamos lá, vamos, liga pra essas coisas, não, vamos lá. E eu olhei pra ela, a Nath, aí, linda, ei, Nath. E olhei pra Nath e falei: vamos pra casa de parto. Pausa, que acabei de receber o aviso aqui que falta 1 minuto pra live acabar. Gente, a Nath, Então, na hora que você ia falar dela, achei tão auspicioso. maravilhoso. Nossa. Eu vou encerrar a live, mana, pra gente começar outra, pra não cortar no meio, tá bom? Ótimo. Povo, fica atento aí, hein? Voltem Já todos. voltamos. Voltem todos.